dia, bom dia. Vamos começar mais uma semana na presença do Pai, na presença de Deus. Seja muitíssimo bem-vindo, que a glória dele venha sobre nós mais uma semana, que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Oi para todo mundo que está entrando aqui, me diz como foi teu fim de semana, ouviu bastante culto online, ou então foi no Drive Cult se você é aqui de Brasília, ou se já na tua cidade começaram a voltar os cultos presenciais, se você já conseguiu ir em algum, que Deus possa ter te abençoado demais, tá? Me diz de onde você é, antes da gente iniciar, quero saber de onde você assiste, me diz de onde você é. Tem gente de Brasília, muitos que estão entrando aqui que eu sei, tô vendo alguns nomes conhecidos também de São Paulo, então de onde você é? De onde você nos assiste? Maryland, United States, Uleide, Deus te abençoe. Snowball Church, Ireland, ó, tá gringo o negócio, muito bem. Brenda, tô vendo aí. Webert, muito bem, Webert, muito bem. Isso, de onde você nos assiste? Londrina, muito bem. Isso, minha mãe, você colocou Londrina, mas você não... Você não tá em Florianópolis? Você mesmo escreveu AF, meu pai do céu, sangue de Florianópolis. Minha mãe escreveu uma cidade, depois escreveu outra, meu pai do céu. Orlando, muito bem. Asa Norte, Diadema, muito bem, mas estou na Bahia. Orlando, Estados Unidos também, o Tony, ótimo, muito bem. Que bênção. Clearwater, isso, Mauro. Que bênção, viu? Galera de vários lugares aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Como é bom a gente estar junto na presença de Deus, na presença do Pai. Galera aí, ó, Fazenda Rio Grande, isso, pastora Natália, a Cris lá do Canadá. Tem gente de tudo quanto é lugar aí, né? Que bênção, a Rose em Taguatinga, Nego Vieira, isso, glória a Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor venha sobre nós, que a glória dele venha sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem sobre nós agora, Pai. Que a tua presença derrame sobre nós por mais essa semana. Que nós passemos a ouvir a tua voz, a escutar a tua voz em tudo que nós precisamos para fazer, meu Deus. Abre o nosso entendimento. Vem sobre nós com a tua direção, sabedoria e instrução, Pai. Que a tua palavra possa nos alimentar mais uma semana, Senhor. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos nessa? Vamos mergulhar na palavra de Deus? Nós estamos então no meio da leitura do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, livro escrito por Salomão. Como eu já te disse, esse livro é uma figura do relacionamento de um homem com uma mulher, mas que também vai se refletir no relacionamento de Deus com Israel. E principalmente do relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Nós vamos ler, o que nós vamos ler aqui é uma história de amor, escrita com os termos daquela época, os elogios que o homem fazia para sua esposa, algumas expressões de cunho até mais sexuais, por assim dizer, mas... O importante é entendermos a essência do texto, para que a gente consiga entender o que Salomão está escrevendo na relação de um esposo com uma esposa. Tudo bem? Então vamos lá, como eu te disse. A leitura bíblica não tem a intenção de entrar em minúcias e profundidades teológicas, não dá tempo, inclusive, é só uma hora de live. Então tem várias linhas de análise de Cantares, a gente vai ler aqui e vai extraindo alguns ensinamentos ou algumas informações, tá bom? Então começa lá, Cântico ou Cantares, capítulo 3. Começa mostrando o importante, a busca da esposa, como ela está esperando pelo seu esposo. E usa-se muito a expressão amado, ou seja, o meu amado, ou a minha amada, o meu querido, a minha querida. Então olha o que ela diz: de noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei e não o encontrei. Então começa a mostrar então a intensa busca que a esposa tem pelo seu esposo e o esposo tem por sua esposa, a busca que eles têm um pelo outro. Então quando ela acorda, o procura, ele não está, ela diz assim, eu vou procurá-lo. Então determinadamente, incessantemente, ela começa a buscar. Diz o versículo 2, eu vou me levantar, vou rodear a cidade, vou pelas ruas, vou pelas praças, vou buscar, ou seja, eu preciso encontrar o meu amado. Então encontrei guardas, perguntei para os guardas, vocês viram o meu amado? De repente o encontrei, versículo 4.
Quando eu o encontrei, me agarrei a ele e não deixei ir embora. Então, de novo, ou a figura de uma mulher com esposo, ou da igreja com Cristo, e assim vai, tá? Eu o agarrei e não deixei-o embora. Eu digo a vocês, versículo 5, filhas de Jerusalém, não acordem, não despertem o amor até que este o queira. Ou seja, esperem o tempo certo para encontrar o amor. Esperem o tempo certo para se relacionar. É isso que ele está dizendo para as filhas de Jerusalém, para as mais novas, para as meninas mais novas. Aí de repente ela começa a olhar no capítulo 6 o cortejo real que está vindo, porque o rei está vindo para se casar, o rei está vindo para o matrimônio. Então ela diz assim, o que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça? Perfumado de mirra, de incenso, com toda sorte de pós aromáticos de mercador. Ou seja, que cortejo é esse que vem tão cheiroso? Quem é esse tão cheiroso que vem? É a liteira de Salomão, liteira é a caravana de Salomão, versículo 7, com valentes por todo ao redor dela, valentes de Israel, eles sabem manejar espada, são destros em guerra. Então ela está descrevendo um cortejo do rei quando vem assumir uma esposa, do rei quando vem buscar uma esposa. E olha o que ele diz assim, olha só, versículo 9 inclusive. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira de Líbano. O que é palanquim, amado pastor? Palanquim é como se fosse um leito matrimonial, real. Então é um leito onde, sabe aquele que você vê nos filmes? Ou se não vê, um palanque mesmo, um leito que se carrega, onde o rei senta, onde a rainha pode se sentar. Esse é o palanquinho, ou seja, é o local preparado para o leito real do matrimônio. Então, versículo 9, o rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, ou seja, é precioso. Lá, esse palanquim tem colunas de prata, espaldo de ouro, assento de púrpura, tudo interiormente ornado por amor das filhas de Jerusalém. Então, o rei veio encontrar com sua esposa, mas ele veio com um palanquim real, ele veio com um cenário, com um leito matrimonial de honra. E aí o rei vem dizendo, versículo 1 do capítulo 4, como você é formosa, querida minha, como você é formosa, olha só que cada elogio lindo que você pode dizer para tua esposa aí, baseado em cantares. Os teus olhos são como as pombas e brilham através do véu, os teus cabelos são o rebanho das cabras. Tenta falar para tua esposa, hoje, segunda-feira, você acordou e o teu cabelo parece o rebanho das cabras. Eu acho que não vai dar bom não. Mas ele está usando elogios da época. Rebanho das cabras é a associação de um cabelo que é ondulado, que é lindo, um cabelo que é maravilhoso. Olha o que ele diz, os seus dentes são como um rebanho de ovelha, ou seja, são brancos. É mais fácil falar seus dentes são branquinhos, mas ele quer ser poético. E ele está trazendo ilustrações da época. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas que foram recém-tosquiadas, tão branquinhas. Os teus lábios são como o fio da escarlata, ou seja, um fio vermelho. Teus lábios são vermelhos. Tua boca é formosa. Versículo 3, tuas faces como uma romã partida, ou seja, você é bonita. O teu pescoço é como a torre de Davi, você é forte. Tem 1000 escudos nela, ou seja, o seu pescoço tem ornamento. Versículo 5, ele começa a se empolgar. Teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela. Imagina você falar isso para tua esposa, você tá parecendo, os seios são gêmeas crias de uma gazela. Você vai levar uma moqueta aí, mas o que ele está dizendo é, eles são lindos, tá? Não vamos entrar em minúcias, porque ele está se empolgando, ele está elogiando a mulher que ele gosta, a sua esposa. A sua esposa responde assim, antes que o dia se refresque e fujam as sombras, eu vou me perfumar, eu vou ao monte da mirra, vou ao outeiro do incenso. Ou seja, eu estou me preparando, o cortejo matrimonial está vindo, eu estou me preparando para ti. É uma conversa de amor, né? Então ele continua, você é formosa, querida minha, versículo 7, em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, ou seja, vem do lugar grande. Por que, versículo 9, você me arrebatou o coração, minha irmã, noiva minha, você me arrebatou o coração só com os teus olhares, com a pérola do teu colar. Oh, que paixão, que amor, que belo é o teu amor, versículo 10. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, o aroma dos perfumes de toda sorte de especiarias. Os teus lábios destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua. Uma declaração de amor. Jardim fechado és tu, versículo 12, noiva minha, manancial recluso, fonte selada, ou seja, você é um jardim fechado, você é particular, você é exclusiva. Ele está tentando dizer, você nunca teve envolvimento com ninguém.
Você é um jardim fechado, os teus renovos são um pomar de romãs, você é fonte, versículo 15, dos jardins, poço das águas. Então, já que ele a chamou de jardim, olha como ela vai responder para ele, versículo 15. Levanta então, vento norte, vem tu, vento sul, assopra sobre o meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ou seja, percebe que é uma declaração de amor um para outro? Ah, venha meu amado para o seu jardim, coma os seus frutos excelentes, ou seja, um deseja estar com o outro. Aí, ele, já que está falando de jardim, ele fala, então, eu já entrei no meu jardim, minha irmã noiva minha, eu já comi o meu favo de mel, ou seja, eu estou me preparando. Então venham, comam e bebam fartamente, ó amados, vai ter uma festa. É isso que o esposo está tentando dizer, eu já estou preparado, ela também. Só que aí nós vamos começar a ver que parece uma cena de filme, um roteiro maravilhoso de um filme de amor, que esse amor começa a ficar inacessível, impossível. Os noivos não conseguem se encontrar. Por isso que se faz a relação entre Jesus Cristo e a sua igreja. A igreja ansiando pelo noivo, o noivo esperando pela noiva, mas eles ainda não se encontraram plenamente no final de todos os tempos. Então, por isso se faz essa associação. A gente vai ver então a partir do capítulo 2. Eu dormia, mas meu coração velava, ou seja, meu coração estava atento. E eu ouvi a voz do meu amado batendo. Lembra que Apocalipse fala que ele está na porta e bate? Então, eu estou dormindo, mas eu estou atento. E eu ouvi o meu amado batendo. E ele dizia assim, versículo 2 ainda, no capítulo 5. Abre, querida minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos gotas da noite. Ou seja, estou tomando uma friagem aqui. Era isso que ele está dizendo. Estou tomando uma friagem aqui fora, minha cabeça está cheia de orvalho. Abre a porta. Aí ela diz assim, mas eu não estou preparada. Mulher, né? Olha lá, versículo 3. Eu já vesti minha túnica, tipo, já estou de pijama. Vou vestir de novo a túnica. Eu já lavei os pés, vou de novo sujar. Ou seja, eu não estou pronta. Você bateu na porta, eu não estou pronta. Por isso que é a figura de Cristo com a igreja de Israel, com seu Deus. Tudo bem? Está conseguindo entender a analogia aqui? Como eu te disse, não dá para mergulhar profundo na teologia ou em toda análise que dá para se fazer de cântico. Talvez um dia a gente faça algumas lives com comentários mais detalhados ainda, mas hoje a gente tá indo, né? Então vamos nessa, tá? Então ela disse, eu já despi a roupa, eu não tô pronta para você, e agora? O meu amado, versículo 4, meteu a mão por uma fresta e meu coração se comoveu de amor. Ou seja, o meu amado, ele batia na porta e eu gritando, eu não tô pronto, eu não tô preparado. Ele meteu a mão numa fresta, ele tentou entrar de qualquer jeito e meu coração ficou comovido. Ele bateu, inclusive ele tentou forçar a entrada, é isso que ele está dizendo. Quando eu me levantei para abrir, as minhas mãos ainda estavam destilando mirra, meus dedos mirra preciosa, ou seja, ela foi se dar uma perfumada, foi dar uma arrumada na make para tentar se levantar. Mas quando ela abriu a porta, versículo 6, meu amado já tinha se retirado e tinha ido embora, e minha alma se derreteu. Então começa então agora a história de um amor que não é possível desconcretizar nesse momento. Então olha o desencontro, ele veio, bateu na porta, ela disse, não tô pronta, já tô de pijama. Ele tentou forçar a entrada, ela foi lá se arrumar um pouquinho, colocar mirra, se perfumou, demorou umas horas talvez. Quando ela abriu, ele já não estava mais. Aí ela diz, eu busquei e não achei, chamei, ele não respondeu. Versículo 7, os guardas, quando eu estou lá fora, me encontraram, me espancaram, me feriram, me tiraram o manto, e os guardas do muro, eu comecei a sofrer. Então a esposa que busca o esposo sem encontrá-lo, sofre, apanha com os guardas do mundo, apanha com os guardas da vida. Está conseguindo entender a analogia? Ele diz assim, filhas de Israel, se vocês encontrarem o meu amado, o que vocês vão dizer? Digam que eu desfaleço de amor. Aí as filhas de Israel falam, que amado é esse que você tem? O que ele tem que os outros não têm? O que ele é mais do que os outros? O coro pergunta, por que você está tão desesperada assim? Ela diz, o meu amado é alvo e rosado. Ela vai falar agora das características físicas dele. É mais distinguido entre os 10.000, ou seja, ele é único. A sua cabeça é ouro mais apurado, seus cabelos cacho de palmeira, pretos como corvo, então todo cacheado, os seus olhos como das pombas, eles amam esse negócio de óleo de pomba aí, junto às correntes das águas, lavados no leite, sua face como o canteiro do bálsamo, seus lábios são lírios, gotejam mirra preciosa. Ela está elogiando o esposo agora, suas mãos cilindros de ouro, fortes, seu ventre como alvo marfim, esse é o famoso six packs, ou seja, o abdômen definido, seu ventre é como
como um alvo marfim. Pastor Amila, você nunca disse isso pra mim. Pastor, seu ventre é como um alvo marfim, ou seja, é duro, é sólido, é forte. Tá meio estranho aí, tem uns ventres meio geleca, não alvo marfim. E ela tá dizendo, suas pernas são colunas de mármore, são assentadas em base de ouro, seu aspecto como o Líbano, você é como um cedro, você é forte, seu falar é doce, você é totalmente desejável, assim é meu amado, filhas de Jerusalém. Então você percebe como um elogia o outro, um descreve o outro. Se você analisa de maneira simples, é um homem elogiando uma mulher elogiando um homem, eles se amam, eles querem estar juntos. Se você analisa de maneira escatológica, é Jesus Cristo e a sua igreja. Se você analisa do momento da história, é Deus e Israel. Então, tá entendendo como são 3 análises? Então vamos nessa. Então ela continua a sua procura, versículo 6, versículo 1 do capítulo 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? A galera pergunta. Que rumo tomou? Nós vamos procurar com você. Ela falou, meu amado desceu ao seu jardim, eu imagino, né? Porque ele estava no jardim para pastorear. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios, ou seja, ele continua lá, ele continua pastoreando, mas olha que frase que você já ouviu muito famosa. Eu sou do meu amado, ele é meu. A gente não tá junto, a gente consegue se encontrar, mas eu sou dele, ele é meu. Formosa és, ele continua dizendo, querida minha, como Tirza, como Jerusalém. Tirza era a capital do reino do norte e Jerusalém a capital do reino do sul. Lembra do reino dividido? Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam, os teus cabelos descem onde antes, ou seja, para de olhar pra mim, não aguento mais. Ele tá apaixonado. Aí de novo ele vai voltar aos elogios maravilhosos, como se não fosse suficiente uma vez só. Seu dente é como ovelha, suas faces como romã, você tem muitas coisas, você, versículo 9, é a minha pomba, minha imaculada, e assim ele vai, você é a minha predileta, e ele continua mostrando quanto ela ama. Aí o coro pergunta, quem é esta que aparece na luz do dia, formosa como a lua? Ou seja, quem é essa que se preparou? Não é a mesma que estava só de pijama lá. E a esposa diz, eu desci aos jardins para mirar os renovos. Agora, como eu me imagino no carro do meu nobre povo, ou seja, como eu me imagino nessa procissão ou nessa caravana desse casamento. O coro diz, volta, volta para que nós te contemplemos, ou seja, não vai embora não, estava tão linda. E ela diz, o que vocês querem contemplar? A dança de Manaim. Dança de Manaim é o local onde Jacó e Esaú fizeram uma reconciliação. Lá em Gênesis 32 fala isso. Então o que ela está dizendo? Eu estou indo para a dança de Manaim, eu estou indo para a reconciliação com o meu amado. Ele vai me perdoar as minhas transgressões. É isso que significa dança de Manaim, tá? Só para você entender, dança de Manaim. Aí o esposo continua dizendo, quão formosos são os teus passos das suas sandálias, os teus quadris, colares trabalhados, são como colares trabalhados. Ele começou a se empolgar, ele estava falando só do cabelo, do dente, já está falando do quadril, ele está empolgado. Por isso que eu disse que às vezes under 18, né? PG-18, ou abaixo dos 18, mas... Tô brincando, não é tão exagero assim, mas ele começa a elogiar o quadril. Teu umbigo é taça redonda que não falta bebida. Tenta falar isso pra tua esposa hoje em dia. Teu umbigo é como uma taça redonda. Não vai dar certo, tá? Naquela época, olha isso. Teu ventre é monte de trigo. Vai falar isso, você vai ver o que vai acontecer contigo. Mas monte de trigo é monte de provisão, de fertilidade. Ele tá elogiando, tá? Por incrível que pareça. Os teus 2 seios são como os gêmeas de uma gazela. O teu pescoço é torre de marfim. Teus olhos são piscinas de Esbom. São cristalinos, no sentido meio esverdeado. O teu nariz como a torre do Líbano. Pensa você mandar um ato para tua esposa hoje? Meu amor, o teu nariz é como a torre do Líbano. Vai, pensa. Não vai se empolgar não. Tua cabeça é como o Monte Carmelo. Tua cabeleira é como púrpura. O rei está preso nas tuas tranças, ele está empolgado, ele está apaixonado. Quão formosa, quão aprazível você é. Teu porte é semelhante à palmeira, ou seja, você tem um porte bonito, teus seios e os seus cachos, teus seios os seus cachos. Então ele está falando, tá vendo a palmeira e está vendo os cachos da palmeira e dizendo que são como seios. Aí ele se empolga, né? Eu vou pegar nos seus ramos como os teus seios. Opa, calma, dá uma segurada. E o aroma da tua respiração, versículo 9, os teus beijos são como vinho. Ele está apaixonado. Aí ele diz assim, teu beijo é como um vinho. Ela responde, vinho que escoa suavemente para você, meu amado, deslizando entre os lábios e os dentes. Eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim. Então comece a perceber que é um amor que não pode ser concretizado. Eles não podem estar juntos ainda. Eles não podem estar juntos, mas um ama o outro.
Então por isso que escatologicamente se fala de Jesus e a sua igreja, de Cristo e a sua igreja. Venham, meu amado, saiamos ao campo, vamos passar as noites, vamos nos encontrar finalmente, ela diz, vamos levantar cedo de manhã, porque as mandrágoras exalam teu perfume, eu te reservei, amado, excelentes frutos. Aí ela fala, quem dera você fosse só como meu irmão, porque daí eu poderia te beijar e não seria desprezado. Ou seja, se você fosse do meu ciclo próximo de família, a gente já poderia se encontrar, mas você está distante. Aí o coro diz assim, quem é este que sobe do deserto? Quem é esta que vem do deserto, que vem encostada no seu amado? Quem é essa que está vindo no caminho? E o esposo diz, debaixo da macieira eu te despertei. Macieira era símbolo de fertilidade, ou seja, você nasceu num momento de fertilidade, de frutividade. Ele diz assim para ela, me põe como, olha que versículo famoso, me põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Ou seja, a gente não está junto ainda. Mas pôr como selo é a marca de propriedade. Então ele está dizendo, a gente não está junto, mas me põe como selo no teu coração e braço. O amor é mais forte que a morte. E isso nós temos que aprender. Me põe como selo no teu coração, me põe como selo no teu braço. O que é isso? Nas minhas emoções e na força daquilo que eu faço, me põe como selo. Eu não posso estar hoje na presença do meu pai, eu não posso estar hoje casado oficialmente com ele, mas me põe como selo. Que as pessoas ao olharem meu coração e meu braço saibam, calma aí, é propriedade de alguém, eu pertenço a Jesus Cristo. Então, frase de hoje, eu sou propriedade de Jesus, ou eu sou propriedade de Cristo. Ele tem direito legal sobre mim, eu o coloquei como selo sobre o meu coração, coloquei sobre o selo sobre o meu braço, é isso. Por quê? Duro como a sepultura é o ciúme. Suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Ou seja, para que você vai ficar gerando ciúme? Para que você vai se envolver com outras coisas que gerem ciúme no teu amado? Não, Senhor. Me põe como selo no teu coração. Me põe como selo no teu braço. Não importa o que eu esteja vivendo. Aí você vai entender o contexto de um versículo famoso. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria desprezado. Então é nesse contexto, eu quero estar com meu amado, não consigo, ele bateu na minha porta, esteve tão próximo, forçou a entrada, eu demorei para abrir, quando eu abri ele não estava, fui correr atrás, apanhei, e agora estou buscando onde ele está, ainda não o encontrei, vem estar comigo, mas as muitas águas não vão apagar esse amor. Há um selo no meu coração, há um selo no meu braço. Tá entendendo, Cantares, comigo? Aí o coro diz assim, a gente tem uma irmã ainda que é nova, ela nem desenvolveu os seios, é a expressão que ele usa, ou seja, ela é nova. Como que nós vamos fazer no dia que ela for pedida em casamento? Ou seja, o que nós vamos fazer dos novos, dos que estão chegando agora, daqueles que são novos e não conhecem o amado? Olha só a resposta, se ela for um muro, vamos edificar sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, vamos cercá-las com tábuas de cedro, ou seja, vamos guardar os novos, para que eles não se deem a amores errados, a amores da vida, a amores do momento, a amores que não vão levar a lugar nenhum. Não, os novos vamos guardá-los. Por isso que ela diz, desperta o amor no tempo certo. Versículo 10, eu sou um muro, ela diz, os meus seios são suas torres. Sendo assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Ou seja, eu amadureci, hoje eu sou fortalecida, eu tenho um muro, desenvolvi os meus seios, ou seja, eu cresci, eu amadureci, hoje eu conheço o verdadeiro amor de um amado. O que ele está dizendo é, quando eu sou inocente, quando eu nem me desenvolvi fisicamente ainda, muitos amores a vida vai me oferecer. Mas eu tenho que crescer os meus muros, usando a pregação que eu liberei ontem aqui em Brasília, tenho que crescer os meus muros, para que crescendo os meus muros e amadurecendo, eu entenda quem é o meu verdadeiro amado. Cantares é lindo, fala a verdade, se é ou não é. Aí ele continua dizendo, a esposa está dizendo, a vinha que me pertence está ao meu dispor, tu, ó Salomão, terá os meus ciclos, porque Salomão era o rei, você vai ter os impostos da minha vinha, aí ela está dizendo, você vai ter o imposto do meu trabalho. Então ele diz assim, ó, você que habita nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Eu também quero ouvir a tua voz. Você que está aí trabalhando, você que está aí se envolvendo, esposa, você que está aí se preparando, eu quero ouvir a tua voz. E ela disse, olha o desejo da esposa, vem depressa, amado meu, faz semelhante ao filho da gazela, vem rápido correndo, que saltam sobre os montes, vem rápido, eu anseio a tua vinda. A igreja e Cristo, Israel e Deus, a esposa e o esposo, vem rápido, ó amado, vem rápido, como uma gazela rápida com força, vem pulando, porque eu preciso te encontrar. Aleluia! Entendeu, Cantares?
É um livro considerado livro poético, é um livro de linguagem de amor, que a gente tem que entender então dessas três análises, e eu tenho convicção que te enriqueceu demais. Eu coloquei-o como selo no meu coração, como selo no meu braço. Eu sou propriedade de Jesus, eu sou propriedade de Cristo. Ele cuida da minha vida, da minha história, do meu destino. Tamo firme aí? Terminamos então os livros de poesia, os livros poéticos. Podemos aprender muito em Provérbios, aprendemos muito em Salmo, aprendemos muito em Eclesiastes, aprendemos muito em Cânticos. E agora vamos entrar na fase final. Olha, eu jamais imaginei falar essa frase tão rápido. Vamos entrar na fase final, praticamente, do Antigo Testamento, que é quando nós vamos ver os livros dos profetas, os livros proféticos. Profetas, eles sempre foram presentes na vida de Israel. Desde Moisés, que atuava como um profeta e intercessor perante Deus e os homens. Elias, que atuou como um profeta muito importante em Israel na época do livro de Reis. Assim como todos os profetas. Samuel, que foi um profeta chamado por Deus para separar uma geração, como separou Davi. O profeta sempre exerceu uma função de extrema importância em Israel. E agora nós vamos ler um dos profetas mais conhecidos e relevantes do Antigo Testamento. Como eu te disse, a Bíblia não está disposta de maneira cronológica. Então não quer dizer que isso acontecendo depois dessas histórias. A história de Isaías remete ao tempo anterior àquilo que a gente leu aqui. Porque agora a história começou a se confundir, entre aspas, a se misturar. Não é mais uma cronologia. Inclusive existem Bíblias que se chama Bíblia cronológica. Eu tenho uma aqui, deixa eu ver se consigo pegar para te mostrar entre as 200 mil aqui. Ou deve estar no meu gabinete na igreja. Mas existe uma Bíblia que é uma Bíblia cronológica. Ela dispõe cronologicamente os livros. Você pode até lê-la. Vai ser mais fácil para você entender o curso da história, mas não muda muito se você ler a Bíblia naturalmente, no livro, como ela é comumente conhecida. Você só tem que conhecer o contexto, tudo bem? Então qual que é o contexto de Isaías? Isaías era um profeta e foi um profeta muito relevante, ao passo que, só para você entender, ele é citado 12 vezes em 2 Reis e 4 vezes em 2 Crônicas. Ele está presente na história de Israel. 12 citações em 2 Reis e 4 em 2 Crônicas. O nome dele significa o Senhor é salvação. Vai anotando aí porque Isaías é muito rico. Ele é um dos livros, ou um dos profetas, ou o profeta mais mencionado no Novo Testamento. Há 21 menções sobre Isaías no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, inclusive Jesus Cristo cita o profeta Isaías. Então, Isaías ele é tão relevante que a sua história se tornou atemporal. Ele é citado no Novo Testamento 21 vezes. Em que momento da história, então, surge Isaías e que história nós vamos ler? Então nós vamos começar lendo Isaías. Ele surge na história no período um pouquinho anterior à morte de Uzias, o rei de Judá, um dos reis de Judá. Um rei que, apesar de fazer o que era bom aos olhos do Senhor, vivia num contexto histórico difícil. Porque lembra que o reino se dividiu, só lembrando um pouco do contexto histórico. Jeroboão foi o primeiro rei de Jerusalém, um rei que fez tudo que era mal perante o Senhor, e Judá começou a reinar sem separado. Então, Jerusalém, a partir de Jeroboão, já está vivendo perdição, culto a outros deuses, está afastado da presença do Pai. Judá, por outro lado, também não está longe daquilo que que Israel está vivendo. Então Israel está vivendo, falei Jerusalém, se falei estou errado, tá? Israel está vivendo debaixo de um comando de idolatria. Judá, com a sua capital Jerusalém, não está muito distante disso. Nessa época, o culto a outros deuses começa a acontecer, ou a adoração em locais que não era o templo começa a haver imoralidade através de prostituição, prostitutas cultuais, o oferecimento de filhas a outros povos. Então, o povo está distante de Deus. Nesse contexto surge o profeta. Por que o profeta é importante? O profeta faz 3 coisas. Primeiro, ele traz o povo ao arrependimento. Primeira coisa, ele constrange o povo para que o povo se arrependa.
Segunda coisa, ele funciona como intercessor, intermediador entre o povo e Deus, inclusive. Então ele chama o povo para arrepender-se e ele agora intermedia a negociação ou pede clamor entre o povo e Deus. Então ele trabalha nas duas vias, entendeu? Ele pede que o povo se arrepende e ele traz o clamor do povo a Deus. E em terceiro lugar, o profeta profetiza, ou seja, ele tem visão em relação ao futuro, ele sabe que o que vai acontecer no futuro, no caso de Isaías, inclusive, ele vai ser o maior profeta messiânico, ele vai ter visões que dizem respeito, inclusive, a Jesus Cristo, tá? Então Isaías, ele é muito importante, inclusive ele vai mencionar o Espírito Santo, 17 capítulos. Ele fala de Cristo, mas ele também vai falar do Espírito Santo 15 vezes. Então 17 vezes ele fala sobre Cristo, menções de Cristo, e 15 vezes ele vai falar sobre o Espírito Santo no livro de Isaías. Nós vamos ler tudo isso aqui, tá? Hoje é só o começo, a introdução, mas na verdade nós já vamos 8 capítulos adentro de Isaías, mas é só o começo. Tudo bem? Agora, o livro de Isaías é só para aquela época? Não, ele também fala hoje. Quando o povo se afasta de Deus, quando as pessoas estão distantes de Deus, a gente tem que encarar os mesmos princípios. Então Isaías é um livro de verdade, atemporal, é um livro muito, muito importante, haja vista que ele abre o livro das profecias. Isaías, então, considerado um grande profeta, profeta maior. Tudo bem? Cenário, então, capítulo 1 de Isaías que ele inicia. A nação está vivendo em pecado. E uma nação em pecado não tem mais acesso a Deus como antes o tinha. Então ele vai trazer a realidade e o cenário que essa nação está vivendo. Então lá ele começa. Começa capítulo 1, versículo 1. Qual foi a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá? Então Isaías ele vai começar no período ou no final do reinado de Uzias. Uzias morre e ele vai passar por todo esse processo. Então Isaías vai, no livro de Isaías nós vamos ver um momento em que Judá e Israel estão vivendo naturalmente, mas distante de Deus. Daqui a pouco a ameaça do exílio, o exílio inclusive acontecendo, tá? Então a gente vai ver tudo isso em Isaías, ele vai retratar todos esses momentos, todos esses períodos. Então, o que acontece? Isaías começa levantando um clamor, ele diz assim, versículo 2: ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Então profeta que é profeta não fala por si, é o Senhor quem diz. Eu criei filhos, o Senhor está dizendo. Eu os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Já te expliquei que o cenário era esse. O boi conhece seu possuidor, o jumento conhece seu dono. O boi conhece seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, ou seja, quem lhe dá alimento. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Meu povo está distante de mim, é Deus falando através de Isaías. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então o cenário é esse, do início de Isaías. Por que vocês ainda vão ser feridos, visto que vocês continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, a nação está distante de Deus. Desde a planta do pé até a cabeça, não há senão feridas, chagas, feridas não atadas, amolecidas com óleo. Versículo 7, vossa terra está assolada, vossas cidades consumidas pelo fogo. Tá difícil o cenário, tá treta o negócio. Versículo 8, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, ou seja, está desprezada. Se o Senhor dos Exércitos, versículo 9, não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, nós já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha o que ele compara. Tipo, se não tivesse uns remanescentes fiéis, se não tivesse alguns ainda que temem a Deus, a gente seria igual Sodoma e Gomorra. A coisa tá difícil. Aí, olha o que vocês fazem. Olha que importante esse capítulo, hein, gente? Que importante o livro de Isaías. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor. Escutem, príncipes de Sodoma. Olha como ele chama os caras. Prestai ouvidos à lei do Senhor, povo de Gomorra. Vocês estão igual Sodoma e Gomorra. É que Deus tem misericórdia, por isso que não está mandando chover meteoro de novo aqui e colocar fogo na cidade. É isso que Isaías está dizendo. O negócio tá ruim pra gente. E olha o que ele diz. Olha que importante. Do que adianta vocês sacrificarem? Do que adianta vocês trazerem sacrifício de vocês? Eu não aceito nenhum deles.
Ou seja, não adianta você só querer sacrificar o Senhor, não adianta você só querer externamente sacrificar Ele se você não tem aliança e compromisso com Ele. É isso que Isaías está dizendo. Do que me serve a multidão de sacrifício? De novilhos, de cordeiros, versículo 12. Quem que pediu para vocês entrarem no santuário? Quem que autorizou vocês entrarem no santuário? Isaías está dizendo. Vocês estão tudo torto. Não continue, versículo 13, a trazer ofertas. Por quê? Eu não posso, final do versículo 13, suportar, olha que frase, hein? Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não casa. Iniquidade com ajuntamento solene não casa. Então você, quando vai no ajuntamento solene e tem iniquidade na sua vida, a Bíblia diz, eu não posso suportar. É melhor que você se acerte, é melhor que você se arrume. E nada disso que vocês estão fazendo é bom. Festa da lua nova, lembra que eles faziam as festas? Festa da colheita. Minha alma aborrece isso. Eu estou cansado de a sofrer. Para mim é um sofrimento ver vocês trazendo sacrifício, estando distante de mim. Olha só, versículo 15. Que cenário terrível e triste. Quando vocês estendem a mão, eu escondo os olhos. Porque quando vocês multiplicam as orações, eu não ouço. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Vocês estão orando em vão. Ele está dizendo, lavai-vos e purificai-vos. Tira a maldade dos seus atos, para que vocês façam cessar o mal. Meu Deus, que cenário terrível. Versículo 18. Venham, arrazoemos, e o Senhor, parem para pensar. Ainda que os vossos pecados sejam como vermelho, há esperança, eles vão se tornar brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, vão se tornar como a lã. Se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês recusarem, forem rebeldes, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Podia parar aí, né, Isaías? Já deu para entender, mas não, tem muita coisa rica ainda. Como que vocês se prostituíram, cidade fiel? Como? Vocês estavam cheios de justiça. Tinha retidão, mas agora só tem homicida. O que aconteceu? Tua prata se transformou em lixo. Teu licor se misturou com água. Vocês são aguados, vocês estão cheios de lixo. O que aconteceu com vocês? Perceba que o profeta é aquele que traz confronto, que traz a nação para o arrependimento, tudo bem? Teus príncipes são rebeldes. Vocês não defendem o direito do órfão, da viúva. O Senhor dos Exércitos está dizendo, eu vou tomar satisfações, eu vou me vingar dos meus inimigos, eu vou me voltar contra ti com a minha mão, eu vou te purificar, eu vou fazer, Deus vai vir, isso que ele está dizendo. Por quê? Capítulo 2, versículo 2, nos últimos dias acontecerá que a casa do Senhor será estabelecida em cima do monte, se elevará sobre os outeiros. Deus vai voltar a estabelecer a sua casa. Ele está dizendo, o cenário está difícil, mas ele vai estabelecer a sua casa. Vinde, subamos ao monte do Senhor, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vai ser lá de Sião. Aí ele já está tendo uma visão messiânica. Estão comigo aqui? Ele vai estabelecer sua casa e é de Sião que vai vir a lei. Esse cara que vai vir de Sião, versículo 4, vai julgar os povos, vai corrigir as nações, vai converter suas espadas em arado para trabalhar, as suas lanças em podadeiras para trabalhar. A nação não levantará a espada contra a nação. Venham, casa de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. Ok? Então olha o convite dele. Então você está começando a entender a essência do profeta. Ele vê o quanto é difícil o cenário, ele repreende o povo, mas ele diz, cara, tem esperança, tem um caminho de esperança. Aí ele continua. Como que o orgulho dos homens vai ser abatido? Ele diz assim, versículo 8, a terra está cheia de homens de ídolos, adoraram as obras das suas mãos. Vai, se esconde, versículo 10, se esconde no pó, ante o terror do Senhor, a glória de sua majestade, vai se arrepender, porque o dia do Senhor dos exércitos, versículo 12, será contra todo soberbo e altivo, contra aquele que se exalta, ele será abatido. Deus vai vir, é melhor você se acertar. Versículo 17, a arrogância do homem será abatida, a altivez será humilhada, Deus vai vir. E os homens vão procurar se esconder em cavernas, em buracos na terra, porque a glória e a majestade do Senhor está vindo. Naquele dia os homens vão tentar se esconder na fenda das rochas, versículo 21, porque o terror do Senhor e a glória da majestade do Senhor vai vir. Ou seja, há um espaço de arrependimento antes que Deus venha. Agora, o que Deus vai fazer? Versículo 1 do capítulo 3, ele vai tirar de Jerusalém e Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão, todo sustento de água. Deus vai pesar a mão, porque ele está vindo, é isso que ele está falando. E nesse momento vai ser tão caótico que ninguém vai querer governar vocês, inclusive Israel, ele está dizendo. Quando alguém disser assim, não, seja nosso príncipe, versículo 6,
Esse cara vai dizer, não, não sou médico não, não tem pão na minha casa, eu não quero ser príncipe do povo. Por quê? Porque versículo 8, Jerusalém está arruinada e Judá caída. Vocês estão caídos, a sua língua, as suas obras são contra o Senhor, vocês desafiaram sua gloriosa presença. Então Deus vai precisar vir. Ai do perverso, versículo 11, mal lhe sucederá, sua paga, seu resultado será o que suas próprias mãos fizeram. Então Israel vai ser difícil o que está acontecendo. O Senhor, por outro lado, versículo 13, se dispõe para pleitear e apresenta para julgar os povos. Vós sois os que consumiram a vinha, vocês roubaram o pobre, versículo 14. O que está convosco esmagam o meu povo, moem a face dos pobres, diz o Senhor, vocês são injustos, vocês são líderes ruins, mas eu estou vindo. Filhas de Sião, ele fala para as mulheres, vocês são altivas, vocês estão se achando demais, estão andando impudentes, passos curtos de tinir, com ornamento dos seus pés. O Senhor vai derrubar a sua cabeça e vai colocar descobertas suas vergonhas, versículo 17. Então percebe que ele vindo, Deus está vindo e vai passar o carro. Deus está vindo, ele vai atropelar. Deus está vindo, ele vai julgar. Para quê? Senhor, meu Deus, que tristeza. Não, para quê? Versículo 2 do capítulo 4. Para que naquele dia o renovo do Senhor seja a beleza de sua glória e o fruto da terra, orgulho e adorno para os que de Israel forem salvos. Deus vai chamar um remanescente fiel. E esses serão chamados de renovo do Senhor. Quem somos nós? Eu e você. Senão aqueles que carregam o renovo do Senhor. Que carregam o seu renovo. Quando o Senhor, versículo 4, lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue, com espírito de justiça e com espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte, sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamegante, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, para a sombra contra o calor do dia, para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Ai, meu Pai do céu, dá até um arrepio. Sabe o que ele está dizendo? Ele vai trazer refúgio, ele vai trazer esperança, ele vai trazer segurança. Então Isaías senta o cajado que tem que sentar, clama ao arrependimento, mas ele mostra, tem um extremo oposto, tem um local de esperança, tem um local onde você pode se abrigar, tem um local. Aí ele vai fazer um paralelo no capítulo 5. O viticultor plantou uma vinha, esperando que a fruta ia ser boa, que a uva ia ser boa, mas a uva foi amarga. Ele está falando de Israel, ele está falando do que a nação estava fazendo ali. Olha só o versículo 1 do capítulo 5. Cantarei do meu amado a respeito de sua vinha. Meu amado teve uma vinha e plantou uma vinha num outeiro fertilíssimo, ou seja, a terra era muito boa. Ele preparou, limpou, plantou vinhas escolhidas, edificou uma torre, abriu um lagar, deixou tudo pronto. Tá tudo pronto. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Poxa vida, ele plantou, preparou, cuidou. A uva era para ser boa, mas a uva tá amarga. Ele tá falando de Israel, a uva tá brava, a uva tá azeda. Agora, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julguem então entre mim e minha vinha. Quem tem a culpa? A culpa é minha, que preparei tudo, que plantei tudo, ou a culpa é da vinha? Percebe que ele está falando como se Deus estivesse falando? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Como eu esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Então o que mais eu posso te fazer, Israel? O que mais eu posso te fazer, Judá? O que mais eu posso te fazer, meu povo? Eu plantei numa terra fértil e vocês deram uvas bravas. Agora, escutem o que eu vou fazer com a minha vinha, versículo 5. Eu vou tirar a sua sebe, sua cerca, para que agora vocês vão virar pasto. Era para ser vinha, vai ser pasto. Vou derrubar seu muro, você vai ser pisada, você vai virar um deserto. Não vai ser podada, não vai ser sachada, preparada, não vão crescer espinheiros, pelo contrário, mas crescerão espinhos e abrolhos. E as nuvens eu darei ordem que não derrame chuva, ou seja, eu tirei minha mão. Eu preparei a vinha, eu preparei a colheita para acontecer, vocês vacilaram, eu tirei minha mão. Ai, ele vai começar a dizer, versículo 8, ai dos que ajuntam a casa, ai daqueles que vão se preparar no campo, ai daqueles que vão ficar sem lugar, ai daqueles que vão achar que são os únicos moradores da terra. Ele vai começar a dizer, vários ais. Ai daqueles que se levantam pela manhã e continuam bebendo até a noite. Ai, versículo 18, daqueles que puxam para si iniquidade. Ai,
Versículo 20, daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Ai daqueles que chamam o amargo de doce e o doce de amargo, que inverteram valores. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Ai daqueles que são heróis, versículo 22, para beber vinho, valente para beber bebida forte. Ai daqueles que estão vivendo inconsequentemente. É isso que ele está dizendo. Deus vai visitar a vinha para chamar o fruto verdadeiro da vide. Tudo bem? A vinha era numa terra fértil, mas o fruto foi azedo. Nesse contexto, nós vamos entrar num dos capítulos mais famosos de Isaías, que vai mostrar o chamamento de Isaías. Porque primeiro Isaías está só dizendo assim, cara, nação se arrepende, há um renovo, há uma esperança, nação se arrepende, o viticultor plantou a vinha, a uva é amarga, se arrepende porque você vai ficar sem proteção, se arrepende, mas de repente ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, o rei morreu então, eu vi o Senhor. Então na hora da transição, na hora que Uzias morreu, que é difícil agora esperar por um novo rei, eu vi o Senhor. Na transição eu vi o Senhor. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Deus continua governando. No meio da transição, no meio da dúvida, no meio da luta, Deus continua a governar. Eu vi o Senhor. Ele estava sentado num alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Esse é um versículo tão... É um capítulo tão forte. Só de falar já começa a dar uns arrepios aqui. Não sei se eu sou doido, mas é isso mesmo. Sabe por quê? É a transição. Israel está curvada nos ídolos, está desprezando o Senhor. Judá está de igual forma, mas na hora da transição o Senhor está sentado no trono. Ele é tão majestoso que no templo não dá para ele entrar, fica só a aba da veste ali, só a parte de baixo da veste. A sua parte de baixo da veste enchia o templo. E eu olhava e serafins, anjos, estavam por cima dele. Anjos completos, 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam. É a figura da plenitude, de glória. E eles clamavam uns aos outros. Eles diziam um para o outro, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Candidata à segunda frase aí, Maurão. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que Deus fez com Isaías? Ele falou, Isaías, você não vai ficar preso olhando aqui a naturalidade, cara, deixa eu levar para o trono. Vai ver o que está acontecendo lá, e lá a adoração não para. Quando a adoração começou a acontecer, sabe o que a Bíblia diz? As bases do trono se mexeram, teve um terremoto. A voz daqueles que clamavam, quando eu começo a falar Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Oh, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia. Quando eu começo a falar isso, a glória de Deus começa a me mover de tal forma, mas um terremoto, eita, aí que é mistério, um terremoto começa a acontecer, um terremoto sobrenatural começa a mexer a base dos limiares, porque eu estou adorando ele. Quando Isaías se encontra naquele, ele fala assim, meu Deus, vou morrer, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu vi o rei, eu vi o Senhor, eu sei quanto eu sou homem falho também. Enquanto ele falava, um serafim foi lá, pegou uma brasa que estava no trono e colocou na boca de Isaías. Você não está dizendo que o teu lábio é impuro? Eu vou purificar os teus lábios. Você não está dizendo que você é um homem de lábios impuros? Ao invés de morrer na presença de Deus, você vai ganhar uma chamada na presença de Deus. Ao invés de sucumbir na presença de Deus, porque eu toco os teus lábios, porque eu renovo a tua história, porque o meu fogo agora te tocou, deixa os meus lábios, deixa a minha brasa te tocar. Vamos ler aqui? Olha o que aconteceu, versículo 5. Eu disse, eu estou perdido, sou homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram o rei. Um serafim, versículo 6, voou para mim, colocou uma brasa viva, colocou o versículo 7 na minha boca e disse, eu tirei a tua iniquidade, eu perdoei o teu pecado. Ô Senhor amado, todos nós em algum momento da vida, Deus pegou uma brasa e colocou sobre os nossos lábios, dizendo, eu tirei o teu pecado, eu removi a tua iniquidade. Enquanto ele está vivendo esse momento, pensa na cena, ele está vendo o Senhor no trono, as orlas enchendo o templo, anjos dizendo que ele é santo, que a terra está cheia de glória. Ele está dizendo, Senhor, eu vou morrer porque eu sou humano, eu estou na tua presença. O anjo vem, põe a brasa na boca dele e daqui a pouco ele escuta uma voz. E a voz diz assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? E ele lá com a brasa.
Quem há de ir por nós? Ele não se contém, porque quando ele vê a glória manifesta, ele se levanta e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto porque a tua brasa me tocou. Eu estou pronto porque eu vi a tua glória. Eu estou pronto porque eu amo a tua presença. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, essa é uma semana que Deus vai nos encher desta glória e presença. Nós não estamos começando a semana nesse texto à toa. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me para cumprir minha missão. Então o versículo 9 diz: vai, diz para esse povo que eles escutam e não entendem, que eles veem, mas não percebem, eles estão cegos. Torne sensível o coração desse povo, endurece os ouvidos e feche os olhos, para que eu não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Vai trazer salvação. E eu perguntei: Senhor, até quando as cidades vão ficar assoladas? Até quando vai ser tudo destruído? Ele está começando a ter a essência de uma chamada. A chamada dele é interrompida nos 2 últimos capítulos de hoje, quando a gente vê tanto Israel como Judá, mas Israel sendo atacado pela Síria e Judá pela Assíria. São textos que a gente são contextos históricos, a gente já leu. Então, quando eles estão sendo atacados, a promessa é: Deus não vai desprezá-los. Deus não vai abandoná-los, porque o inimigo diz assim, versículo 6, vamos subir contra Judá, vamos trazer medo, vamos fazer reinar no meio dele, mas o Senhor diz, versículo 7, isso não subsistirá, não acontecerá, Deus vai cuidar. E como Deus vai nos cuidar no meio da guerra. Agora Isaías está tendo visões sobrenaturais, porque ele diz assim: esse vai ser o sinal que Deus no meio das guerras vai cuidar de mim. Esse vai ser o sinal que Deus no meio das guerras vai cuidar da minha história. Versículo 14 do capítulo 7, este será o sinal: a virgem vai dar à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, meu Senhor. A virgem, já virou pregação, a virgem vai dar luz a um filho e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então ele teve um encontro, a brasa tocou os seus lábios e agora ele já entende que um dia uma virgem iria dar luz a um filho. Não faz sentido essa frase para aquela época, mas para nós entendemos que ele está dizendo: a virgem vai dar luz a um filho e o nome dele será Deus conosco. Nunca mais a Síria, nunca mais os inimigos que vêm me trazer medo vão me trazer medo, porque eu tenho Emanuel, o filho desta virgem que veio para me dar vida. Mas Jerusalém, você vai ser corrigida assim. O Senhor vai te, versículo 20, te rapar com uma navalha alugada do outro lado do rio. Ou seja, Deus vai te fazer passar pela peneira, porque vocês estão distantes de mim. Os assírios vão invadir, capítulo 8. Mas escreve, capítulo 8, versículo 1, pega uma madeira e escreve nela: rápido despojo, presa segura. São termos em hebraico que traduzidos são isso: rápido despojo, presa segura. Vocês vão ser uma presa fácil, mas o Senhor vai ser a nossa esperança. Versículo 13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Ele, o vosso temor, seja ele o vosso espanto. No meio da guerra, versículo 17, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei, a ele aguardarei. Eu escolho esperar no meu Deus, eu escolho esperar no meu Senhor. Oh, a semana já começou a todo vapor. Terminamos então o cântico. Você entendeu toda a história do cântico, da história de amor entre homem e mulher, entre Cristo e a igreja, entre Deus e Israel. E já começamos a mergulhar de cabeça na história do profeta mais mencionado no Novo Testamento, que era do Antigo Testamento. 21 menções no Novo Testamento de Isaías. Que profeta abençoado e maravilhoso. Um cara que entende o arrependimento que Israel precisa, o quão distante Israel e Judá estão do Senhor, mas que diz: a virgem vai conceber um filho e o nome dele será Emanuel. Nele eu vou confiar, nele eu vou depositar esperança, nele eu vou depositar confiança. Amém? Só começou Isaías. Amanhã, hoje é dia 57 de 100. Pensa que a gente já quase chegando nos 60. Amanhã nós vamos de Isaías 9 a Isaías 22.
Então vamos nessa, mergulha, porque Isaías é rico demais. Você vai aprender muito na presença de Deus, vai aprender muito através de suas escrituras. Amém? Que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre as nossas vidas. Há um Deus que está conosco presente sempre. Há um Deus Emanuel que cuida de nossa história. Um abraço para todo mundo, Natália Bandeira, Lucas Gabriel, Tony Gross, Cris lá no Canadá, Nengo Vieira, Érica Marquezin, Bruno Raimundo, Denis Corá, tantas pessoas aí. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, Bebel Chagas, muita gente. Até amanhã. Amanhã, dia 58 de 100, vamos de Isaías 9 a Isaías 22. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha uma semana abençoada. Saiba de alguma coisa, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, até amanhã.